Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Jorge Bezerra e hoje nós vamos estar falando sobre geopolítica e o cenário econômico mundial que nós temos hoje. Eu quero falar especificamente sobre o ativo do ouro, que é o ativo que a gente opera bastante no nosso dia a dia aí, e o que que pode acontecer com ele nesses próximos dias, nessa semana. E hoje é domingo, né? A gente vai ter a abertura do mercado hoje é 4 de 1 de 2026. Então, às 20 horas aí o mercado vai estar abrindo. E o que que a gente pode esperar desse ouro para essa semana, tá? Eu vou trazer aqui algumas informações para vocês do nosso calendário econômico. É, Essa semana vai ser uma semana relativamente tranquila. A gente vai ter PMI industrial, a gente vai ter variação de empregos privados, oferta de empregos JOTs, então vai ter até bastante liquidez essa semana, mas uma semana relativamente tranquila. Tá? Pedido iniciais para seguro-desemprego na quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai ter nosso relatório de emprego, o payroll, né? Que não teve semana passada, ficou para agora para a segunda semana do mês. É, Sexta-feira passada a gente teve, né? Vocês sabem que aconteceu dia 2 a prisão do Nicolás Maduro lá. Os Estados Unidos invadiu a Venezuela, fez a prisão do de Nicolás Maduro e vão fazer o julgamento dele lá na corte americana. Então, dia 2 foi na sexta-feira. Então, foi a última sexta-feira do mês. E se a gente vem aqui no gráfico do ouro, e a gente vê aqui, ó, que na sexta-feira, ó, abrir aqui separador de períodos. Na sexta-feira aqui, ó, dia 2 lá embaixo, aparece ali nessa caixinha aqui, ó. Foi no dia 2 o mercado abriu com gap de alta. Aqui a gente teve um salto aqui de mais ou menos uns 5.800 pontos, mais ou menos da abertura aqui do mercado. E depois o mercado veio, fechou o gap, fez essa correção e se manteve lateral, tá? Até porque as corretoras estavam fechadas, né, no dia 3, e hoje, dia 4, o mercado vai retornar, tá bom? Então, a gente, nesse período do dia 2 também, se você vir aqui no Google, você pode ver que o dólar teve uma desvalorização aqui. E foi justamente aqui, ó, no dia 2 de janeiro. Ele saiu de US$ 54 e ele foi para US$ 5,43. Então ele foi de 5,54 para 5,43. Hoje ele está lateralizado, né? Ele lateralizou na sexta-feira e se manteve a 5,42. Eu acredito fortemente que a gente pode ter uma desvalorização do dólar, tá? Um segundo. Então a gente vai ter um cenário atípico, tá? Para a noite de hoje. A gente tem a possibilidade de a gente ter um dólar subindo, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê o ouro também subindo. Por quê? Quando a gente fala sobre mercado mundial, a gente está falando sobre o petróleo, isso vai afetar diretamente na economia. Só que ao mesmo tempo que tem a questão do petróleo poder desvalorizar, perder preço, e isso influenciar o dólar a subir, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem um cenário também onde tem o medo, né? O medo de outros países se envolverem, né? Que nem aconteceu semana passada, quando os Estados Unidos prendeu aí um navio petroleiro da China, e a China disse que não ia deixar, não ia ficar tão barato assim. Então tem um medo, um certo medo no ar, né? Sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela. E esse medo pode ser que influencie o preço do ouro a subir, e mesmo que o dólar comece a desvalorizar. Se o dólar continuar nessa pegada aqui que ele teve de sexta-feira, pode ser que ele abra hoje o mercado e esse dólar desvalorize mais ainda, tá? Mas eu realmente não estou acreditando que isso vai acontecer, que o dólar vai cair ainda mais.
Ele já caiu bastante na sexta-feira, eu acho que ele pode corrigir um pouco agora, na abertura de mercado desse domingo agora. E esse ouro, ele ocasionalmente, se o dólar cair, ele vai subir. Mas se o dólar subir, eu acredito que esse gold tende a ficar um pouco mais lateralizado. Ainda não estou acreditando ainda numa correção muito grande para esse ouro. O ponto que eu estou pegando aqui importante para uma possível correção desse ouro, se ele perder essa região desse suporte aqui, no tempo gráfico de H4. Se ele fechar abaixo desse suporte aqui, eu começo a pensar uma venda, talvez até a média de H4. E se ele perder essa média de H4, justamente nessa região aqui desse segundo fundinho aqui, desse segundo alvo, eu começo a pensar em venda no momento que ele fechar abaixo da média de 4 horas. Aí talvez ele venha um pouquinho mais embaixo ali no outro suporte, tá? Para semana é isso, tá bom? Mas enquanto ele não fizer isso, não fechar abaixo aqui desse preço dos 4.307 dólares aqui, eu continuo acreditando que esse gold pode voltar a subir aqui nessa resistência, né? Nessas outras resistências. Nessas regiões aqui próximas desses dois preços aqui, ó. Ele pode retornar. Então, como ele está dentro dessa lateralização, eu buscaria evitar fazer venda nesse fundo, só vender se realmente ele confirmar um fechamento abaixo e der um sinal forte e claro de que ele vai dar continuidade por um lado da venda. Eu procuraria nessas regiões por compra. Eu iria esperar o preço, a forma como o preço vai se comportar nessa região. Se eu ver que ele está rejeitando bastante esses preços aqui, esses fundos, pode ser tanto desse fundo aqui de baixo quanto desse fundo aqui, eu procuraria por compra. Já no caso contrário, se ele começar a subir, se eu já tiver conseguido fazer uma boa compra, eu procuraria a venda aqui por essas regiões, a não ser que ele tivesse um sinal muito forte e claro de que ele vai testar esse preço para romper e continuar subindo. Então, por isso eu gosto muito de observar como o preço se comporta nas regiões antes de tomar uma decisão. Se eu vou entrar comprado ou vendido, eu espero o fechamento do candle e eu espero também o comportamento do preço nessa região para eu poder fazer uma entrada, tá bom? Lembrando que semana passada o Gold ele perdeu o máximo histórico aqui, tá? Ele perdeu essa região. Ele foi lá em cima, fez uma nova máxima no preço de 4.050 dólares e agora ele retorna aqui fazendo um pullback justamente nessa região aqui onde ele já havia tocado anteriormente, tá bom? Justamente nesses preços aqui. Deixa eu aqui, justamente nesses preços aqui, ó. Tá, turma? Então, vamos ficar atento com esse ouro. Esse ouro provavelmente vai apresentar bastante liquidez essa semana. E aí a gente tem que ter bastante cuidado com stops curtos, operações curtas. Eu aconselho vocês a essa semana ó, buscarem operações mais longas e evitarem um pouco operações curtas, evitar um pouco day trade, porque você pode acabar tomando a famosa violinada, tá? Que eu espero bastante liquidez para esse mercado nesse início de semana, nesse domingo, nessa segunda-feira, talvez lá para quarta e quinta-feira, o mercado já esteja um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais normal, tá? Então tomem bastante cuidado, atenção aí com as operações. E é isso, turma. Por hoje é isso. Eu tô esperando que esse dólar ele vá é, s- subir, tá? E o gold também vai junto. Então a gente tem essas duas possibilidades do dólar subir junto do ouro. Porém, na sexta-feira, ele teve uma queda considerável. Eu ficaria de olho, tá? Ficaria de olho nesse gold, porque esse dólar ele pode também vir a desvalorizar um pouco. Eu sei que é um pouco contraintuitivo falar isso, o dólar pode subir, o dólar pode cair, que é o óbvio. Mas, num cenário que está acontecendo agora, é muito incerto. Então, não tem como dizer com uma taxa de porcentagem maior que algo vai acontecer. Então, é muito incerto. A única certeza que a gente tem aqui na sexta-feira
no dia 2, que quando o Maduro foi preso, o dólar caiu bastante. Então, ele pode dar continuidade realmente a uma queda, mas ao mesmo tempo teve as falas do Trump falando sobre a questão de petróleo, dizendo que eles vão governar o país, de que eles vão tomar conta do petróleo. Então, isso daí pode trazer o cenário para um outro rumo, porque na sexta-feira foi feita a prisão dele, depois da prisão foi feita algumas falas, algumas divulgações do que vai acontecer com a Venezuela. Então, isso daí pode mudar a direção do mercado, tá? Então, é muito incerto. Mas pro ouro, eu acho que é o mais certo acreditar que ele possa continuar, pelo menos na abertura, fazer uma alta, né? Ter uma liquidez muito grande pro lado da alta. Tá bom? Vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês e até a próxima.